Olá, gente. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal, mas às vezes um pouco difícil para a gente encarar. Então, quando a gente se torna mãe, e aconteceu isso comigo, a gente começa a ter muito mais responsabilidades, óbvio, né? Mas o que pode acontecer? A gente começa, ao mesmo tempo, a exercer muito mais os mimimis, né? Ou seja, reclamar muito, mas é difícil, não sei o que, etc e tal. Então, a um certo nível, a gente tem justificativa que realmente a gente está muito mais sobrecarregada e quanto mais o tempo passa, mais responsabilidade a gente tem. Aí vem o segundo filho, mais responsabilidade e mais um potencial para aumentar esse nosso mimimi, né? Essa nossa reclamação, ai meu Deus, sou vítima, ninguém me ajuda, não sei o que, marido, blá blá, etc. Então, eu vim falar aqui para você de umas dicas muito legais de como evitar isso e como transformar, como transmutar essas reclamações frequentes de nós mães. Tá? E a primeira coisa que eu vou falar é a seguinte: é transformar o significado de uma palavra na nossa cabeça. Por quê? Lembre-se que tudo começa na nossa cabeça e tudo começa no significado que a gente dá para as palavras. Então, a palavra que eu vou propor para a gente ressignificar é a palavra responsabilidade. Eu não sei o que você pensa quando você pensa nessa palavra responsabilidade. Qual é os significados que vêm na sua mente? Mas uma das coisas bem comuns é, responsabilidade, é peso, é uma coisa difícil, que nem a palavra disciplina, tá? E uma outra palavra que a gente foge dela, né? Por quê? Porque a gente não gosta de como a gente interpreta na nossa cabeça essa palavra. Né? Então, responsabilidade, geralmente, a gente pensa naquele peso no nosso ombro, ai, que coisa difícil. Só que responsabilidade, ela pode ser vista de uma ótica diferente. E é a seguinte, responsabilidade acaba sendo uma oportunidade para a gente ser a causa na nossa vida, ou a gente ser o agente de mudança da nossa vida. Então, se eu sou uma pessoa que pego toda a responsabilidade de uma coisa para mim, eu tenho 100% das chances de reverter e de mudar aquela situação se não é uma coisa que eu quero, né? Então, assim, a gente sai de uma posição de ser vítima das circunstâncias para ser o agente criador e a pessoa que tem o poder de fazer qualquer coisa acontecer, né? E isso aí, se você pensar, é uma coisa bem diferente. E o que distingue uma pessoa de ser a vítima e de ser o criador é simplesmente uma questão de mentalidade. Né? Porque se você pensar numa hidroelétrica, e eu falo isso muito, que eu pesquei isso de um grande coach dos Estados Unidos, que diz o seguinte, que a hidroelétrica, ela não tem energia, ela gera energia. Então, se você acorda de manhã e está se sentindo assoberbada porque você tem muita coisa para fazer e você não tem energia e você pensa, meu Deus do céu, quando é que um raio vai bater na minha cabeça e vai conseguir me tirar disso? Nada externo vai te tirar disso. Você é que tem que gerar algo dentro de você para você sentir mais entusiasmada, sentir que você está mais feliz. Isso você tem que gerar dentro de você. E o que vai ajudar isso é você saber que eu tô aqui te dizendo isso. Você tem o poder de criar isso dentro de você. Você pode escolher a forma que você vai acordar amanhã de manhã. Se vai ser de uma forma, uhul, vamos vida, vou indo e vou gerar tudo que eu preciso para ter uma vida maravilhosa, ou você vai acordar, meu Deus, mais um dia, tá tão difícil. Então tá tudo dentro de você. É claro que existem escolhas que a gente faz na nossa vida que ajudam a gente a seguir um caminho ou outro.
Então, o que eu sugiro a você é: pensa nas coisas que você está escolhendo na sua vida. Pode ser a sua profissão, pode ser a estrutura que você criou na sua casa em relação a quem cuida dos seus filhos, alguma coisa em relação ao, às vezes que você está com o seu marido, o seu relacionamento com o seu marido e como você mantém esse relacionamento, o seu relacionamento com a sua mãe, por exemplo. Né? E tudo isso você pode, com criatividade e responsabilidade, alterar, mudar, transformar. Eu, por exemplo, eu tinha várias estruturas que me dificultavam na minha vida em relação à minha filha. E por um lado eu me sentia culpada que eu não passava tanto tempo com ela, mas por outro eu me sentia oprimida porque eu não tinha uma estrutura que pudesse ajudar a eu ter mais tempo para mim, para o meu trabalho, para fazer meus vídeos. Aí eu mudei algumas coisas chaves pequenas, chamei uma pessoa para ficar aqui em casa algumas noites, comprei uma bicicleta para eu poder levar ela para a escola e ao mesmo tempo estar com ela e fazer exercício. Enfim, são coisas pequenas, mas extremamente criativas, que a gente pode bolar na nossa cabeça quando a gente está com essa mentalidade de o que eu posso fazer. Como responsável, é tomar a rédea das vidas na sua mão e dizer: não, tem um jeito de eu fazer isso funcionar melhor. Eu posso não saber qual é esse jeito ainda, mas eu vou sentar e vou pensar e vou chegar em alguma solução criativa, bacana, diferente e vou fazer isso funcionar. E como é que eu sei que isso é verdade? Porque eu li muito e pesquisei sobre pessoas de muito sucesso na vida. Eu não pesquisei sobre essas pessoas, eu pesquisei sobre as pesquisas. E essas pesquisas que foram feitas mostram que as pessoas de grande sucesso são as pessoas que são extremamente insistentes, elas não desistem. E isso quer dizer que para tudo tem uma solução. E as pessoas que encontram a solução não são as pessoas que têm mais sorte ou que caiu um raio na cabeça delas e não caiu na minha. Não, é que elas tentaram um pouquinho mais, é que elas foram persistentes um pouquinho mais de tempo. Né? E se você tentar uma coisa na sua vida e não conseguir, só que você está a um passo de conseguir e você não vai saber se você não der mais aquele um passo. E isso me volta ao que eu estava falando de responsabilidade, né? Para você parar o mimimi e ser responsável, você tem que estar disposta a ir até o seu último grau. Você tem que estar disposta a ficar desconfortável. Naquele momento que tem aquela vozinha para você que diz o seguinte: não tem solução, não vale a pena, a vida é difícil mesmo assim, eu sou uma mãe que tenho que dar conta, e mãe não consegue dar conta, mas consegue. É que de repente, na nossa sociedade, a gente está muito acostumada a ouvir de todas as mães, nos nossos círculos de mães, que a maternidade é difícil, que você não consegue ter tudo, que você não consegue conciliar. Mas o problema aqui não é que isso aí é uma verdade. Isso não é verdade. É simplesmente que a nosso mindset, a nossa cabeça, ela acredita isso. E o que acontece quando a gente começa a acreditar isso? A gente para de tentar. Olha só que loucura. E a outra coisa é que faltam ferramentas para nós mães, para a gente poder chegar mais longe. Uma dessas ferramentas que eu estou dando aqui para você hoje é exatamente essa de responsabilidade, de mudar o seu conceito de o que é responsabilidade. É ter mais persistência, é dizer o seguinte: eu não vou parar até eu encontrar uma solução para poder ter tudo que eu quero na minha vida. E isso inclui poder estar com meus filhos e também ter uma vida para mim, que me dá felicidade, que me traz uma felicidade interior e que me faz eu sentir realizada. Né? Porque eu acho que, no fundo, uma das maiores questões de nós como mães
é exatamente isso. É conseguir conciliar o que a gente dá para os outros e o que a gente dá pra gente. E na maioria das vezes, nessa equação, quem sai perdendo somos nós. E a gente não precisa sair perdendo. É isso que eu tô dizendo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você não assina o meu canal ainda, assine, porque eu faço vídeos todos os dias com dicas, com insights sobre maternidade, sobre poder pessoal. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.